Em sessão movimentada, deputados aprovam 26 projetos, entre eles a PEC que desvincula o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. O texto garante também o outro deliberações online e a proibição do uso do gênero neutro na administração pública. Por conta da proximidade do fim do ano, as pautas de votação das sessões plenárias da Assembleia tendem a ficar cheias e ontem não foi diferente. 28 projetos estavam incluídos na ordem do dia e apenas 2 foram retirados. Outros 26 textos aprovados. Entre as propostas que passaram nas discussões de ontem está a de emenda à Constituição que desvincula o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Entre os 15 artigos da PEC, 12 tratam da reorganização da corporação, se tornando um órgão próprio. Porém, outros promovem alterações na Constituição do Estado, os chamados jabutis. Entre eles está a facilitação da ampliação das terceirizações no Estado e a exclusão do subsídio do governador como teto para o funcionalismo público do Estado. A proposta foi aprovada por 41 votos contra 7. Mesmo com o resultado, o deputado Arilson Chiorato, que lidera a bancada de oposição, reclamou da falta de debate sobre o texto. Não houve debate sobre a questão do Corpo de Bombeiros, sobre a separação da Polícia Militar. A gente tem procuras dos praças, procuras dos oficiais e não houve sequer um debate público por essa casa por conta do bendito regime de urgência. O que me deixa integrado, mais uma vez, é o regime de urgência e a jabuti, que é corpos estranhos colocados no projeto de lei, que é uma PEC, que era para tratar do bombeiro e não tem nada a ver com o bombeiro. Outro texto que passou sem grandes problemas por votação é o projeto que autoriza a realização de sessões online de forma deliberada pelos deputados. Alguns parlamentares destacaram que a proposição abre brechas para que, quando um assunto for de interesse da mesa diretora da casa, ele possa ser pautado para sessões virtuais, dificultando o debate e também o trabalho da oposição. Entretanto, o deputado Ademar Traiano, que é o presidente da Assembleia Legislativa, ressaltou que as sessões realizadas no formato online serão excepcionais. Eu quero tranquilizar quem tem essa dúvida de que, enquanto presidente, isso não vai acontecer. Fiquem tranquilos, é uma excepcionalidade esse momento para votar. A questão da lei orçamentária. Tenho consciência plena de que a nova legislatura não vai valer-se disso. É uma resposta que estou dando afirmativamente, enquanto presidente da Assembleia. Outros textos aprovados na sessão de ontem foram o que prevê o aumento no salário mínimo regional, a proposta que facilita o acesso a medicamentos e também produtos à base de canabidiol e o que proíbe a utilização da linguagem neutra pela administração pública estadual. Em uma sessão especial que começa daqui a pouco, a partir das 8 da manhã, os deputados vão confirmar Augustinho Zucchi como novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Ainda nesta quarta, os parlamentares participam de 2 sessões plenárias, uma ordinária e também outra extraordinária. Movimento aquecido na Assembleia Legislativa, fim de ano, vésperas de recesso. Agora resta a gente entender, Pedroso, se essa questão das sessões virtuais de fato só está sendo implementada porque vai ficar lá para perto do Natal essa votação do aumento do salário e aí os deputados não querem estar no dia 22 de dezembro aqui em Curitiba na Assembleia Legislativa, já querem estar de férias, teoricamente, mas com esse projeto para ser aprovado, ou se de fato isso depois vai ser utilizado como estratégia para afastar as discussões de assuntos que sejam de interesse da mesa diretora. Olha, quando você tira o monstro da caixa, colocar de volta é muito difícil. O gênio sai da lâmpada para ele voltar lá, meu Deus do céu, muito difícil. Eu acredito, e acredito de verdade, tá? Quando o presidente Traiano fala que ele não vai se valer desse instrumento. Ele é conhecido no meio político, ele é conhecido nas rodas, inclusive como alguém cumpridor de acordo. Ou seja, se ele está se comprometendo com isso, a tendência é que ele cumpra. Só que qual é a questão? Ele é presidente agora, a tendência é que ele seja reeleito na próxima legislatura, mas ele não será presidente para sempre na Assembleia Legislativa. E a partir do momento que você tem esse instrumento, Bia, a tentação de utilizá-lo é muito grande. Opa, pode ser que o Traiano não use. Tá? Mas e quem garante que o próximo presidente da Assembleia não vai se valer disso? Quem garante que os outros não vão se valer disso? Porque esse é um instrumento que ele esvazia assim, a capacidade das pessoas de realmente pressionarem os deputados. Os deputados eles estão ali, eles têm o mandato popular, mas eles têm que ser permeáveis, eles têm que ser sensíveis àquilo que a população leva. Então, além do aumento, eles garantem que querem ter esse instrumento para votar, por exemplo, a questão da lei orçamentária, que pode ter algumas alterações agora, e eles precisariam ter condições de votar ainda esse ano.
Então, assim, é uma excepcionalidade, com certeza. Mas você ter esse instrumento, ele é um perigo em si. Porque ele pode não ser usado agora, mas pode ser utilizado adiante. A gente lembra de outros instrumentos que já foram muito perniciosos, muito ruins na Assembleia Legislativa. Quem não lembra das comissões gerais, que você transformava o plenário da Assembleia Legislativa em uma grande comissão e a partir daí você aprovava tudo diretamente sem ter necessidade da tramitação pelas outras comissões, CCJ, Finanças e tudo mais. Então, se hoje eles reclamam do tratoraço, na época da comissão geral era muito pior. Então, assim, é um instrumento que ele precisou ser retirado do campo das possibilidades para que ele não fosse utilizado. Ninguém gostava, os deputados não gostavam, mas a pressão para que fosse utilizado era enorme. Então, assim, você cria um instrumento, a partir daí, o controle, se você vai usar ou não, se torna muito tênue. Acredito que o Traiano, se ele está se comprometendo em não utilizar, não deve fazê-lo. Mas só a existência dele, Bia, é perigoso e enfraquece o mandato dos parlamentares. Agora eu tenho uma curiosidade, de novo, falando sobre coerência. Eu escuto muito o deputado Arilson Chiorato, que é um deputado realmente acessível, ele conversa muito com a imprensa, né? Ele verbalizando, trazendo ideias, propostas, falando ali da questão do tratoraço, de não se discutir nada. Eu gostaria que ele aproveitasse a proximidade que ele tem com os dirigentes do PT, que ontem garantiram que a lei das estatais caísse para que o mercadante pudesse assumir o BNDES. Também não teve discussão lá na Câmara Federal por pressão da Comissão de Transição. Então, se ele acha importante que sempre o parlamento discuta, que ele converse internamente no seu partido que eles não utilizem desses instrumentos. Porque é fácil. Reclama aqui que é oposição, mas lá no governo federal que favorece a situação, utiliza-se desse instrumento. Então, assim, a gente tem que manter. O que vale aqui tem que valer lá. O pau que dá em Chico também tem que dar em Francisco.